mãe de um amigo nosso conhecido, tem 94 anos e ela opera a conta bancária dela na internet. Ela aplica recursos, aplica dinheiro, fala com o filho para perguntar, me parece que esse fundo está melhor do que o outro, etc. Uau. E ela é quase uma trader. Quase uma trader. Entra no Instagram, entra em tudo, nas redes sociais e tudo, com essa idade, acima de 90 anos. E está muito lúcida, né? Eu acho que a gente não sabe exatamente, mas muitos médicos dizem que você utilizar, né, a sua mente, você ter uma atividade, você ter muitas atividades, etc., fazem com que ajudam a adiar a perda, né, de memória, a perda de memória, aparecimento de Alzheimer, qualquer coisa desse tipo. E a educação hoje ela é bastante democrática, né? A gente no passado já foi muito difícil ter acesso à informação formal. Hoje você com a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Tocou num outro ponto que é importante e é o que assim orientou muito a gente, a filosofia de criar uma News Vida e Previdência, de ser um hub onde as pessoas vão encontrar informações. Aqui você não vê ninguém dizendo que você fica rico, toma 3 copos d'água, dá 3 pulinhos, você quer ficar rico. Não tem essa? Até porque nem precisa. Conheço muita gente rica que não aproveitou metade do que eu já aproveitei, entendeu? E tem muita gente rica aí que não está aproveitando a aposentadoria, não está aproveitando o seu tempo, porque não sabe o que fazer, fica querendo trabalhar e ganhar dinheiro, enquanto tem tanta coisa para ser feita, né? Exatamente, exatamente. Agora, a questão da saúde, eu acho que é uma questão primordial nesse século da longevidade e no planejamento da aposentadoria. Uma das coisas que eu penso, por exemplo, é me aposentar em Portugal, porque o Brasil tem um acordo com Portugal, então qualquer brasileiro pode pleitear uma aposentadoria em Portugal. E aí você vai lá e tal, tem algumas regras ali que você tem que cumprir, e eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar para me aposentar em Portugal, porque eu trabalho lá de vez em quando, moro uma boa parte do tempo lá, e eu falei, eu peço minha lá a aposentadoria é 64, mas tudo bem. E aí eu tenho uma aposentadoria em moeda estrangeira e eu tenho assistência de saúde, porque esse é um custo alto no mundo inteiro e a saúde pública em Portugal é boa, muita gente vai morar lá por conta disso. E europeus vão morar lá, porque a saúde deles é boa. Claro, tem problema, mas é boa. O sistema público de saúde deles comparado com o NHS lá da Inglaterra. Você morou na Inglaterra, né? Você conhece bem o NHS, né? O sistema é bastante interessante lá. Está sofrendo também, como todos os sistemas públicos de saúde, né? As pressões. Enfim, para você fazer assim no dia a dia uma consulta demora muito tempo, é um pouco burocrático. Agora, se você tem um problema grave, realmente é fantástico, porque você é bem tratado, você vai, os hospitais são muito bons, etc. Então, é um sistema de saúde que efetivamente funciona. E, aliás, o nosso SUS foi inspirado no NHS. Então, a saúde é algo que tem que estar no seu planejamento de aposentadoria. Sem dúvida, porque cada vez mais caro, cada vez custa mais, porque a inflação médica ela é superior à inflação geral, né? A inflação do país tem sido nesses vários últimos anos, né? Então, aquilo que você reserva hoje para pagar o plano de saúde, amanhã pode não ser suficiente. Então, esse é um planejamento dos mais relevantes, até porque quando você vai ficando mais velho, você usa mais o plano de saúde, né? O plano de saúde fica mais relevante e necessário. E as ofertas também não são tão generosas quanto planos de saúde para jovens, né? São poucas ofertas com preço muito elevado. E nenhuma garantia de que estarão funcionando quando você precisar. Longo prazo. E muitas pessoas, quando a gente, voltando ao ponto do planejamento, aquelas pessoas que trabalham em empresas, que têm seus planos de saúde, não colocam isso dentro do orçamento, né? Porque a empresa financia o plano de saúde, então ele olha os gastos que ele tem atualmente, bom, mais ou menos é disso que eu preciso. Só que quando entra o plano de saúde nessa conta lá na frente, é um peso enorme no orçamento, né? Então isso tem que ser considerado já desde o início. Como o Walter estava falando, né? Quando você vai se planejar para a aposentadoria, então você usa as duas pontas. Você diminui seu custo fixo para ficar mais leve, que te ajuda a precisar menos,
E ainda sobra uma grana para você investir na aposentadoria. Agora, com a saúde é a mesma coisa, né? Quer dizer, você tem que fazer um planejamento, inclusive de onde você vai morar, como é que você vai pagar esse plano de saúde e cuidar da sua saúde, né? Quer dizer, então, eu vejo pessoas hoje fumando, você fala assim, cara, vocês fumam ou não? Ai, meu Deus. Não, fica tranquila. Assim, cara, aí você fala assim, cara, o cara tá descontando, sabe? Porque isso vai virar um problema. O Drauzio, uma vez, estava entrevistando ele e ele falou isso. Ele falou, eu vejo algumas pessoas ali, essa pessoa vai ter um problema, entendeu? Porque está muito acima do peso, porque não faz nenhum tipo de exercício. E quando eu falo tipo de exercício, não é ir para academia ficar marombado, é caminhar, é ter a leveza, sabe, não ficar estressado, alucinado. Enfim, está difícil nos dias de hoje, mas você tem que botar isso como prioridade, porque senão você desconta a sua saúde em relação ao futuro. Né? E já pensou planejar também, porque não adianta nada planejar, juntar o dinheiro, ter tudo necessário e não ter saúde lá na frente. Então você precisa realmente cuidar, né? É um investimento. Olha só, a gente está falando aqui em então, tem um filme, os filmes em Hollywood, eu fiz até uma listinha aqui pra gente. Tem esse filme Para Sempre Alice, que toca no problema do Alzheimer. Ou seja, Hollywood hoje está tocando em vários problemas. Tem aquele Meu Pai, esse filme é belíssimo, é com Anthony Hopkins. Meu Pai também é com Anthony Hopkins. É belíssimo esse filme, e que toca nesse problema. Do Alzheimer. Agora, nesse filme, o Meu Pai, ele já é realmente bastante idoso, né? No Alice, né? Ela é jovem, tem 50 anos. Hoje, 50 anos é jovem, né? E ela, de repente, se descobre que ela tem Alzheimer. E ela sabe tudo que vai acontecer com ela. É um sofrimento muito grande, mas ela se prepara a família, né? É muito bonito esse filme e é realmente algo que pode te acontecer, né? Em algum momento da vida e às vezes muito antes do que você imagina, né? Se preparar para isso, né? A Heloísa Seixas tem um livro, ela conta o processo de quando ela percebeu que a mãe dela estava com Alzheimer. E é uma dificuldade para a família aceitar, porque ainda é um mito ali, e como você se prepara, como você lida com isso. Esse é um outro ponto que eu acho que essa questão da saúde, a família inteira tem que estar envolvida, né? Porque seus pais, enfim, seus filhos, você tem que entender como vai ser essa gestão financeira. Lembrei de um livro, O Pai Goriot, porque assim, os pais e as mães, eles dão tudo para os filhos. E esquecem de que eles precisam estar protegidos, porque se você está protegido, seus filhos têm. Se você não está, aí ninguém sabe se você vai ter ou não, né? Até porque os filhos têm seus próprios desafios. Mas o Pai Goriot do Balzac, você vê, mais de um século, o cara já identificou esse problema. Só que naquela época morria cedo, entende? Porque as filhas depenam ele, o cara fica na miséria. E sem ninguém, porque as filhas vão cuidar da própria vida e ele fica lá largado. Dei spoiler, mas gente, Balzac nem vale spoiler, né? Quem não leu já ouviu falar, né? Mas, enfim, isso é uma outra... Para mulheres, eu acho que isso é até mais desafiador, uma mudança de mentalidade. É como a história do avião, né? Se tiver algum problema, ponha primeiro a máscara em você, depois ajude os outros, né? Se você não está ali fortalecido, você não consegue cuidar daqueles que você ama, que estão próximos a você. Mas é quase que não chega a ser um instinto, mas eu vejo numa determinada geração, especialmente a minha, querendo realizar, que batalhou muito, né, que buscou muito as conquistas, querendo realizar nos filhos aquilo que eles não conseguiram realizar, né? E aí abrem mão, nesse momento, das suas conquistas pessoais para satisfazer a família, né? Mas é importante que todo o conjunto esteja considerado, né, dentro desse contexto de se preparar para a aposentadoria, de se preparar para a saúde. E no caso específico da saúde que a gente estava falando, também não sofrer muito com coisas que não estão no seu controle, né? Tem coisas que estão
estão no nosso controle, tem coisas que não estão. Então vamos focar nas questões que a gente pode trabalhar, que a gente pode desenvolver, que a gente pode evitar, e a vida vai acontecendo e a gente vai administrando da melhor forma possível, né? Mas é um cuidado para também não ficar sofrendo com coisas que podem acontecer, mas que não estão dentro da nossa possibilidade de controlar. Porque a gente fala muito, né, das pessoas, e você tem pesquisa e tal, das pessoas que não se preocupam, que não se planejam. Agora tem gente que se planeja e morre de medo de se aposentar. E tem dinheiro, e está com tudo ali mais ou menos resolvido, mas tem medo de ficar sem dinheiro e fica, que é o ponto oposto, né, o extremo oposto. E você acaba... Hoje está nos jornais os 80 anos do Keith Richards. Eu vi. Aí você vê o Keith Richards com 80 anos, Mick Jagger, sabe? Os caras lá fazendo uma turnê, cara. Paul, né? Teve aqui agora com vai fazer 82 anos. Show de 3 horas, o Paul McCartney. Show de 3 horas, impressionante. Como ele ainda está tão enérgico, né? E tão vivo, né? E todos eles têm momentos ali da carreira. O Mick Jagger tem, o Paul até fez uma música. Os Beatles têm uma música, né? De quando eu tiver 60 anos, né? Quando eu tiver 64 anos. 64, isso. When I'm 64. Então, pois é, quando eu tiver 64, o cara tá com 84, 20 anos a mais, quase 84, né? Ele fez essa música quando tinha 24, 25 anos. Então, para ele, eram 40 anos à frente. Era uma ficção científica. Então, ficção científica, 64 anos. Porque naquela época, em 1967, quando essa música foi lançada, uma pessoa de 64 anos era muito velho, né? Hoje ele está com 81, 82 anos e está fazendo shows, né? E nessa música ele pergunta, né? Fala para a mulher, né? Será que você vai me alimentar? Será que você vai cuidar de mim, né? Assim como um inválido, né? E no fundo você vê como mudou tudo, né? Como mudou a vida, né? E a expectativa de vida.